Que bom ter você aqui no nosso canal. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que mostra que poder é esse. Mas que poder é esse? Jesus, antes de subir, ele falou o seguinte: esperem que do alto vocês vão ser vestidos de poder. Que poder? Você nunca se perguntou isso? Porque os discípulos já tinham curado, os discípulos já tinham expulsado demônio. Que poder é esse? Eu e você, como cristãos, filhos de Deus, precisamos aprender acerca disso para vivermos melhor, vivemos a vida abundante que Cristo tem na terra. Então, curta, deixa aí seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal para sempre você ser notificado. E lembra do sininho da notificação, que daí sempre que tiver novidade, você vai ser informado. Quantos estão felizes com esse tempo de salmodiar que nós tivemos? É tão gostoso quando a igreja pode expressar com salmos ao Senhor o que Ele é para nós. Eu louvo a Deus pela vida de cada ministro dessa casa, pela vida de cada líder. Nós estamos crescendo e avançando para um novo. E porque é novo, o nome já diz, é novo, eu não sei como é que é, mas nós vamos chegar lá. Posso ouvir amém? 1 Coríntios capítulo 2, no verso 14, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Deus fala conosco, nos dá algo prático, objetivo, poderoso e divertido, para que venhamos trazer o reino para a terra, como ele já existe aí no céu. Que possamos fazer a tua vontade na terra, como ela é feita no céu, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? O nome dessa mensagem é Mas que poder é esse? Maurício, do que você está falando? Eu estou falando de o tempo bíblico que nós estamos. Todos que estudam comigo já há um tempo e me conhecem sabem que uma das coisas que eu amo estudar é sobre tempos, estações e números. Por vários motivos. Primeiro, porque Deus ama números, tanto que ele tem um livro inteiro na Bíblia chamado Números. Segunda coisa, os tempos e estações, eles apontam para como nós devemos andar, o que nós devemos estar preparados. Se eu sei qual é o clima natural de um lugar aonde eu vou com a roupa certa, eu me preparo. Se eu sei qual é a estação, o clima espiritual que está acontecendo, eu começo a me preparar para aquilo. Eu não vou ser pego de surpresa. E no calendário bíblico, nós estamos entre Páscoa e Pentecostes. No calendário natural, você vai ver um monte de igreja já celebrou Pentecostes, amém, que Deus abençoe, nós os amamos. Mas pelo calendário bíblico, Pentecostes vai acontecer terça-feira. Esse calendário está lá em Êxodo capítulo 12, lá no verso 2, quando Deus diz: esse vos será o princípio dos meses. Isso é Bíblia. Jesus celebrava esse calendário. Jesus seguia tudo que esse calendário dizia, não era judaísmo. Tanto que o judaísmo até hoje tem 2 calendários e nem segue à risca esse calendário, a não ser religiosamente. Mas nós não fazemos por religião, nós fazemos isso por relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo nos mostra o que está na palavra. Um pouco antes de Jesus subir, cerca de 10 dias antes de Pentecostes, Atos 2, Jesus solta uma palavra e ela é registrada por Lucas, tanto no Evangelho segundo Lucas, como em Atos, capítulo 1, sobre vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus estava fazendo menção da profecia de Joel, capítulo 2, mas Jesus estava dizendo: esperem, porque do alto vocês vão ser revestidos de... Por isso a mensagem hoje é: mas que poder é esse? A grande pergunta: que poder é esse? Porque no dia de Pentecostes, os discípulos não receberam poder para curar, porque eles já tinham. Os discípulos não receberam poder para expulsar demônio, porque eles já tinham expulsado demônio. Os discípulos não tinham recebido poder para multiplicar pão, porque já tinham multiplicado na mão deles. Então, que poder é esse que Jesus fala que os discípulos iam receber? Porque Jesus não está falando para uma multidão, ele está falando para 500 discípulos, e ele vai se manifestando esses 500 discípulos. Só que desses 500, apenas 120 estavam no dia de Pentecostes recebendo esse tipo de poder. Para nós entendermos, nós precisamos saber primeiro o que o homem perdeu. O que aconteceu com o ser humano, diga humanidade, quando a humanidade pecou. Quando o homem, o primeiro Adão, o primeiro humano pecou. A humanidade, primeiro, nós precisamos entender que ela foi feita à imagem conforme a semelhança de Elohim.
Maurício, por que você bota o nome em hebraico? Porque esse nome é o que está escrito desde o início da Bíblia. Bereshit bara Elohim. Elohim é o plural de El. Tenta você aí, El. El quer dizer Deus. Elohim é o plural. Então são deuses? Não, é a Trindade Santa. Pai, Filho e Espírito Santo. Você pode aplaudir a Trindade Santa, por favor? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um. Quando Deus nos faz, lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26, disse Deus, façamos o homem. Ou seja, é uma conversa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tudo que Deus faz, Ele faz em unidade. Quem estava aqui domingo passado? Lembra do poder do nós? Deus não faz nada sozinho. Porque eu e Lúcia somos um. Então qualquer decisão que eu tomo é de um só, junto com a Lúcia. Mas temos que decidir como nós. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram fazer um homem, um humano, um ser conforme a sua imagem e semelhança. Porém, que dia que Deus fez esse homem? Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Que dia da criação Deus fez o homem? No sexto dia. Mas esse é o mesmo dia que Deus fez os animais. E qual a diferença entre nós humanos e os outros animais? E por favor, não venha para a igreja se ofender comigo, porque na escola você não se ofende com a professora de ciências quando ela diz que nós somos animais racionais. E você já estudou isso. Mas por que somos chamados de animais? Porque nós somos feitos no mesmo dia que os animais. Tanto os animais, Gênesis 1, 24. Porque se você voltar um verso, Gênesis 1, 23, diz assim lá, abre sua Bíblia e dá uma checada se o que eu estou falando é alguma loucura ou está na Bíblia. Gênesis 1, 23 diz que foi a tarde e a manhã do quinto dia. Se foi a tarde e a manhã do quinto dia no verso 23, o verso 24 então passa a ser o primeiro dia, o primeiro momento do sexto dia. No sexto dia, o que Deus faz? Ele fala para a terra. Confere aí na sua Bíblia e diz amém, se alguém está conferindo que é verdade o que eu estou dizendo. O que está escrito? O Senhor falou para a terra que da terra sairia animais. Olha para o seu vizinho e diga picanha, maminha, costela. Ou seja, saiu da terra. E o vegano diz para mim que não come carne se a carne veio da terra. Eu sou vegano raiz, como picanha. Quem é da minha religião, dos veganos? Por favor, já arranjei vários. O pastor Vandes é um sacerdote vegano. Faz uma picanha, uma costela, um negócio maravilhoso, não é, Tiagão? É um sacerdote vegano. Vai lá. Ai, pastor, você está me ofendendo. Não, é Bíblia. Eu estou lendo Bíblia. Não estou discutindo ciência, estou falando da Bíblia. Deus criou, então, os animais da terra. E lá em Gênesis 2, 7... também está escrito que Deus criou os animais da terra. Agora pensa comigo, se os homens, seres humanos, e os animais foram feitos no mesmo dia, com a mesma matéria-prima, qual que é a diferença entre os humanos e os outros animais? Porque a mesma matéria-prima, humanos e animais feitos de terra no sexto dia. Só que os humanos foram feitos à imagem, conforme a semelhança do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para entender melhor, vamos ler Gênesis 2, 7. Então, formou o Senhor, Deus, ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Por que isso é importante? Porque isso é a base de tudo que nós cremos, e para isso Jesus veio em carne. Deus poderia ter mandado um anjo, um querubim, um serafim, mas a palavra de Deus em Salmo 115, verso 16, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu a quem? Aos filhos dos homens, humanos, nascidos de mulher. Quem nasceu de mulher, levanta a mão, por favor. Se você nasceu do macaco, levante o rabo, por favor. Não veio, pronto. Porque tem gente que acredita em outra coisa, mas aleluia, eu acredito que eu sou filho de mulher e sou humano, assim como Jesus. Nós podemos então afirmar que os humanos foram feitos à imagem, conforme a semelhança de Elohim. E a marca do ser humano, que faz ele diferente do cachorro, do gato, da galinha, do pato, do porco, é uma só. Fôlego de vida. Diga Espírito Santo.
Em outras palavras, o que governava, diga toda a fonte. Não, fala mais alto, toda a fonte. Toda a fonte do homem, o ânimo, o fôlego, a motivação, sabedoria, conhecimento, a força do ser humano vinha de... diferente de todos os outros animais. Tudo que o homem ia decidir, ele decidia com Deus. Toda a força que ele precisava não vinha do whey protein. Toda a força que ele precisava não vinha da maromba, vinha do Espírito Santo. Todo o poder que o homem precisava vinha do Espírito Santo. Tudo que eu falar agora, você fala Espírito Santo. Tudo que o homem precisava decidir, ele perguntava pro... Toda a força que ele precisava vinha do... Toda a fonte vinha do... Toda a inteligência do homem vinha do... Agora, qual foi a proposta do diabo? Gênesis 3,15. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Interessante. Por isso que o diabo é chamado de comerciante. Lá pelos profetas Ezequiel e Isaías, eles chamam o Satanás, o querubim caído, de comerciante, porque ele faz uma proposta. E a proposta é o seguinte: faz o seguinte, para de beber dessa fonte, para de tomar dessa fonte, para de ter relacionamento com o Espírito Santo, e agora você come, porque você vai ser Deus. Mas espera aí, o homem já era semelhante à imagem de Deus, como é que eu vou ser aquilo que eu já nasci para ser? Essa é a proposta que Satanás vai fazer para você. Tente ser você sem Deus. O maior pecado não é o da rebelião, mas é o da independência. Será que você pode falar isso? Independência? Independência de quem? Do Espírito Santo. A independência de ouvir o Espírito Santo. Nossa primeira pergunta, então, de hoje era: o que aconteceu com a humanidade ao pecar? Ao pecar, a humanidade deixa de depender do Espírito de Deus e passa a depender do próprio conhecimento do bem e do mal. E o homem começa a julgar o que é bom para ele e o que é ruim para ele. Quando, na verdade, Deus não criou o Maurício para pensar no Maurício, mas para pensar no nós. Quando, na verdade, Deus não salvou um maconheiro para o maconheiro pensar no prazer dele, mas para pensar no nós. Quando Deus me libertou, me salvou, me curou, não foi para eu pensar em mim, mas foi para pensar em nós. A humanidade, além de perder a semelhança, diga moral, caráter. Ou seja, quando Deus faz o homem segundo sua imagem e semelhança, Deus dá para esse homem autoridade, que é o quê? Semelhança, caráter. Caráter para decidir, caráter para governar, moral. Mas ao ouvir outra voz, ao parar de ouvir a voz do Cordeiro de Deus, ao parar de ouvir a voz do Espírito Santo, ao parar de ouvir a voz do Pai da verdade, o homem passa a ouvir a voz da serpente. Então ele fica parecido com a serpente. Ele deixa de ter a moral e o caráter de Cristo e passa a ter a moral e o caráter da serpente. Por isso não passamos de animais sem o Espírito Santo. Ainda que nos chamem de racionais, nós destruímos uns aos outros. Destruímos o planeta, queremos o mal do outro, maquinamos o mal do outro, não nos importamos. E além de perder isso, nós perdemos o poder, diga, a capacidade espiritual. Entenda, por favor, eu não estou dizendo que a humanidade perdeu a capacidade de ver, de ouvir, de falar, de sentir, nem de raciocinar no natural. Mas a humanidade perdeu o poder sobrenatural, o poder espiritual de fazer isso. E a humanidade passou a pensar, sentir, falar, ver, decidir as coisas, não mais sobrenaturalmente, mas naturalmente. Alguém está comigo? Por isso, queridos, tanta gente faz bagunça, até mesmo com os dons. Quantas vezes, quando nós começamos há 30 anos atrás, nós não ouvimos dizer que nós estávamos errados? Que não existiam apóstolos, profetas, até hoje tem uns amigos amados, são nossos irmãos em Cristo, que estão lá dizendo, não existe apóstolo, se tem igreja que tem apóstolo, se tem não sei o quê, bababá, mulher não pode ser isso. Mas... E eles misturam sentimentos carnais, interpretações carnais, com revelação espiritual. Vamos para o... No segundo semestre nós vamos ter o crescendo aqui. Vamos para o ponto número 2. Pergunta para o seu vizinho, que tempo é esse?
Deixa eu fazer uma pergunta antes do que tempo é esse. Você já teve alguma experiência sobrenatural com Deus? Tentou explicar para alguém e a pessoa ficou olhando para você com cara de ué? Alguém já foi criticado por uma experiência sobrenatural? E a pessoa disse, não é verdade. Mas a experiência é minha. Como é que você pode dizer que não é verdade? Mas que tempo nós estamos vivendo? Um tempo que nós temos que tomar cuidado com tudo. Um tempo que nós temos que tomar cuidado com o que falamos. Se nós, MCI, fôssemos julgados hoje, à luz do que nós fizemos há 10, 15 anos atrás, nós estávamos lascados. O que estão falando mal dos nossos irmãos na internet, nós já erramos também. Diga, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora eu amadureci, eu não sou mais menino. Para. Eu e você precisamos entender que tempo nós estamos vivendo. São dias maus. São dias de confusão, dias de indefinição. Eu conversava isso ontem, fui tomar um suco de morango na mesa das mulheres virtuosas dessa casa. Elas estavam na padaria. Foi bom sair sem pagar nada. Acho que minha mulher pagou para mim, glória a Deus. Mas dei o ar da minha graça no meio daquelas mulheres cheirosas e fui falar, mas ouvi também. E nós chegávamos a uma conclusão do cuidado que nós temos que tomar quando falamos com as pessoas. Porque tudo ofende agora. Tudo volta contra nós. A palavra de Deus já falava disso, que nos últimos dias viriam dias, em algumas versões diz difíceis, onde a verdade está sendo distorcida. Diga, mas Deus continua sendo Deus. E Ele continua, meus amados, tendo um plano. Sabe qual é o plano? De uma igreja gloriosa, de uma igreja vitoriosa, de uma igreja cheia do Espírito Santo. E que dia é hoje? Hoje é dia 9 de junho de 2024. Todo mundo está aqui? Câmbio? Amém? Talvez alguém na internet possa já estar no dia 10, porque está em outro lugar do mundo. Por exemplo, Nelson, Cris, estão lá do outro lado do mundo, já é dia 10 para eles. Os irmãos estão no Japão, é dia 10. Pessoas que estão em outro lugar, já é dia 10. Mas hoje para nós é dia 9. E pelo calendário bíblico, hoje é dia 3 de Sivan, de 5.784. Isso significa que faltam 2 dias apenas para Shavuot. Shavuot é o nome bíblico da festa de Pentecostes. Por que Shavuot? Porque Shavu, em hebraico, é semana. Tenta vocês, Shavu. Ot é o plural. Shavuot, semanas. Mas por que isso, Maurício? Porque a palavra de Deus diz que no dia da Páscoa, o dia que o cordeiro é imolado, contarei 7 semanas. E depois dos 7 semanas, no próximo dia, que é o dia 50, por isso é traduzido para nós Pentecostes, celebrareis a festa das semanas. Essa festa, ela marca algumas coisas muito poderosas. Foi nessa festa que a igreja gloriosa começou a avançar. A igreja nasce, ao meu ver, no dia que Jesus morre na cruz. E Jesus dá origem à igreja quando dele sai água e sangue do seu lado. E ali começa algo a acontecer. 50 dias depois, no dia de Pentecostes, os 120 ali recebem o batismo no Espírito Santo. Quantos são salvos no mesmo dia? Cerca de 3.000 almas. E aí começa uma multiplicação. Esse é um mês, terceiro do calendário bíblico, o 9º do calendário civil de Israel. É o mês da festa de Pentecostes, é o mês da entrega da Torá. Foi nesse mês que Deus entregou a lei para Moisés. Não só a lei, mas os desenhos do céu, o tabernáculo, a menorá, os símbolos, como que Israel deveria governar. E Deus também colocou esse mês como o mês da colheita do trigo. Sivan se escreve em hebraico com essas 4 letrinhas. Tenta você comigo. Samek, Yod, Vav, Nun. Maurício, que você leu da direita para a esquerda, porque em hebraico se escreve da direita para a esquerda. Samek, Yod, Vav, Nun tem um significado diferente do português, onde nós aprendemos a escrever que de queijo, e quando a gente aprendeu queijo, era um queijo com uma faquinha cortada. O U de uva, e assim por diante, I de igreja. Não é isso? Quem foi alfabetizado aí há pouco tempo? Eu sou uma criança. Mas em português não tem o mesmo poder que existe em hebraico, por exemplo. Porque em hebraico o samek não quer dizer apenas uma letra para falar o S. Não, samek é apoio, samek é aliança.
Iod é uma mão levantada com uma pedra para ferir a cabeça do inimigo. Iod é uma mão levantada em adoração. Iod é a menor letra do Aleph Beit, do alfabeto, mas a letra das palavras mais importantes. Yeshua, Jesus, Israel. Quem está comigo? É a letra de Davi. Porque Davi levantava as mãos em adoração e guerra para vencer. Vav já é a letra do homem, do cravo, da conexão, do pino de conexão. E Nun é a letra que simboliza uma semente ou continuidade. Só para você entender isso aqui. Como que se escreve filho em hebraico? Como é que é filho? É Ben, não é isso? Quem já ouviu falar isso? Como que se escreve Ben? Beit e Nun. Beit é a letra da casa, Nun é continuidade. Então o que significa filho? A continuidade da casa. Agora pega filho em português. Filho, faca, igreja, L do quê? De livro, laranja. Lar. É lar? É isso? H de hotel. O de ovo. Agora traduz isso para mim. Filho, aquele que come com a faca. Ovo com laranja. E quer ir pro hotel. Olha que coisa, gente. E acha que a casa é um hotel, que não tem que pagar nada. Oh, faz até um sentido, né? Pois é, mas fica para outro dia essa tradução do português, que Jesus me acuda. Mas em hebraico as coisas funcionam de uma maneira muito mais poderosa. Por isso Jesus fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. Isso quer dizer, se você só lê, mas não tem entendimento do que aquilo significa, não serve para nada. Sivan, prestou atenção que a palavra começa com aliança e termina com semente? Então vamos tentar entender isso aqui. Sivan não pode existir se não passar pela Páscoa. E a Páscoa é onde Jesus estabelece a aliança. Ele morre e ressuscita. Na Páscoa ele fala, ó, esse pão que vocês estão comendo é o meu corpo que é dado por vós. Esse cálice que vocês estão bebendo é o meu sangue que é dado por vós. Aliança. Agora, quando chega em Pentecostes, a igreja não só sai de 120 num dia, vai para 3.000, mas ela vai crescendo. Mesmo sendo escravos dos romanos, mesmo estando num período de opressão, não houve um tipo de necessidade que a igreja passou, e eles tinham tudo em comum, multiplicavam o que tinham, multiplicavam o número das pessoas, porque baseado na aliança a semente cresceu. Terça-feira, o apóstolo vai falar mais sobre isso na festa de Pentecostes. Aquele povo, 120, entenderam isso. Não é só o nome do acaso. É um nome bíblico de um calendário que Deus criou. Mas tem na Bíblia esse tal de mês de Sivan? Eu dividi em 3 partes, porque é muito grande o verso, para que não houvesse confusão de você não conseguir ler. Então foram chamados sem detença os secretários do rei aos 23 dias de que mês? Que é o quê? Terceiro mês, está lá na Bíblia. Esther capítulo 8, a parte A do verso 9. A parte B diz, e segundo tudo quanto ordenou Mordecai, se escreveu um edito para os judeus, para os sátrapas, para os governadores, para os príncipes das províncias que se estendiam da Índia e da Etiópia, 127 províncias. E olha a parte agora do verso C, e cada uma no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua, e também aos judeus, segundo o seu próprio modo de escrever e a sua própria língua. Volta comigo para Gênesis capítulo 11 e dá uma checada na sua Bíblia o que aconteceu. Lá em Gênesis 11 os caras estavam construindo uma torre. Como era o nome da torre? Começa com Bá, termina com Bel. Como era o nome da torre? Babel. Porque Deus desceu, está escrito aí, dá uma olhada aí. Se você achou na Bíblia que Deus desceu, você vai falar amém para mim. Se você fala que está errado, você fala, está errado, não tem problema, eu corrijo. Eu não sou falso pregador por errar um versículo, mas eu preciso da sua ajuda. Está aí em Gênesis 11 que Deus desceu? Sim ou não? Amém? Deus desceu para ver o quê? A obra que aqueles caras estavam fazendo. Eu citei isso no domingo passado, o poder do nós. Existia um poder naquele povo. Ou seja, o homem já tinha pecado, mas eles não perderam o poder. Só que Deus, para que aquele poder fosse limitado, criou uma confusão das línguas.
para que então o povo espalhasse, porque senão o grande problema é que a terra não seria colonizada. Você já ficou sem ir numa casa? O que acontece com essa casa? Ela vai deteriorando, o mato vai crescendo. A terra poderia ficar desse jeito. Não é que Deus era ruim, não queria uma torre. Gente, eles nunca iam chegar no céu. O problema é que eles não sairiam daquele lugar e ficariam ali. E aquela superpopulação naquele lugar ia fazer com que eles começassem a se matar. E eles não conseguiriam avançar. E o projeto de Deus é que a terra toda fosse habitada. Quantos estão comigo? Então Deus cria um negócio chamado confusão das línguas. Agora, quando chega no livro de Esther, Deus profetiza que no mês de Sivan, toda língua e todo o povo iria entender na própria língua, porque os decretos seriam dados. Eu não sei se você está entendendo. O mestre Felipe está aí? Faltou hoje? Cadê o mestre? Está dando aula para as crianças? Amém. Eu gosto de ver cara de mestre quando ouve isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Qual é o mês da festa de Pentecostes? Sivan. O que aconteceu no dia de Pentecostes? Oravam em línguas, mas todos ouviam como se fosse na sua própria língua. Não é o que está escrito aqui, Esther? Foi dado um decreto, um edito real, e foi escrito em todas as línguas possíveis para todos entenderem. Mas quando chega em Pentecostes, os caras estão falando rei balabachando, e cada um está ouvindo na sua própria. Agora, o que Purim significa? Diga aí, mudança de sorte. Isso é Purim, mudança de sorte. Você sabia que Purim foi decretado em Sivan? Posso profetizar? Esse é o mês que você vai começar a decretar a sua mudança de sorte. Peraí, antes de você dizer amém. Levante a mão apenas quem precisa de uma mudança de sorte na vida espiritual, ou emocional, ou física, ou financeira, ou familiar. Em uma dessas áreas, você precisa, levante a mão. Diga, hoje começa a minha mudança de sorte. Como, Maurício? Fazendo o que o Bruno nos ensinou como início de adoração. Comece a publicar nos ares louvores. Comece a publicar quem é o seu Deus. Porque o inimigo está dizendo que você vai morrer. O inimigo está dizendo que você não vai dar certo. O inimigo está dizendo que você vai ficar sozinho. O inimigo está dizendo que não vai dar, você vai falir. Mas o Senhor é que sabe as promessas e os planos que tem a teu respeito. Planos de paz, para dar o fim que você deseja. Para dar aquilo que Ele projetou antes da fundação do mundo. O Senhor diz... Os meus pensamentos são mais altos que os teus. Simples assim. Mas, Maurício, por que eu preciso falar? Igualzinho, porque o Júnior e a Sol precisam falar, sim, eu te recebo, eu te tomo. Gente, vocês não viram a cara do Júnior, eu te tomo pra mim, mulher. E a Sol, eu te tomo pra mim, macho. Homem. É muito louco, cara. Mas precisa falar. A palavra de Deus diz que se eu crer com o coração, se cumpre a justiça. Mas se eu confessar com a boca, acontece o quê? Salvação. Ou seja, tudo no mundo espiritual segue uma ordem, um rito, um padrão. Publicar a palavra. Por que o pastor manda eu ficar repetindo? Porque você precisa aprender a decretar. Você precisa aprender a falar. Você precisa aprender a publicar nos ares. Não é uma questão de ser tímido ou de ser extrovertido. É uma questão de ser bíblico. Você precisa abrir a boca. Deus, quando criou, Ele disse, haja luz. Ele disse, separe a água das terras. Separe isso, faça isso. E tudo se fez. Você foi criado à imagem e semelhança do Criador. Ele te deu poder na palavra. Você tem que aprender a decretar. Isso significa que hoje começa o mês em que o Senhor nos dá não só o direito, mas os decretos para a nossa batalha contra os nossos inimigos. Só levanta a mão aí quem tem inimigo, por favor. Não grava os irmãos porque os inimigos podem estar assistindo. Quem aí tem inimigo? Gente que não gosta de ser fala abertamente. Não gosta de ser... Pode ser parente, pode ser até crente, porque tudo morde a gente. Eu e você precisamos entender que um homem, uma mulher, sem o Espírito Santo não passa de um animal que começa a caçar outro homem, que começa a querer destruir outro homem. Em 2020, no meio da pandemia, Deus me deu uma série chamada Decretos. Benjamin e eu estamos reeditando isso e uma vez por semana nós vamos ter uma live com uma nova edição de Decretos, te ajudando a aprender a escrever os seus decretos.
E quando chegar a festa de Purim, nós vamos lançar o livro. E no livro vai ter todo um capítulo só para você escrever os seus decretos. Mas, pastor, você vai fazer eu comprar um livro para eu escrever? É. Só que lá vai ter os ensinamentos. E eu vou te mostrar versículo por versículo do Salmo 119, o poder dos decretos. Um estudo versículo por versículo, sequência por sequência de cada 8 versos do Salmo 119. Então, a partir dessa semana, vamos ter uma live por semana falando de decretos para vivermos o melhor tempo das nossas vidas. Isso eu vou deixar um vídeo a partir de Pentecostes também para avisar vocês. Não se esqueça, dia 11 agora, 19h30, nossa festa de Pentecostes. Como é que era o nome do segundo ponto mesmo? Que tempo é esse? Tempo de recebermos o poder para avançarmos de acordo com o desenho de Deus. Não é como eu quero, é como Deus quer. Tempo de prepararmos para as batalhas de conquista. Tempo de receber trigo fino e novas revelações. Tempo de receber novas armas e estratégias. Tempo de deixarmos para trás a velha maneira, os velhos hábitos e avançarmos para o novo. Tempo de honrarmos as alianças. Você quer que a tua semente se multiplique? Honre as tuas alianças. Porque a aliança requer morte. Morte do eu. Quando a gente tem uma aliança, para quebrar isso você tem que morrer. E você vai perder todas as promessas junto. É bíblico. Tempo de honrar as alianças. Fecha os teus olhos e fala, Espírito Santo, me ajuda a entender como fazer isso. E nós vamos para o último ponto. O que esperar de Pentecostes? Vira para o seu vizinho e diz o que esperar de Pentecostes. Mas, Maurício, por que eu vou celebrar uma festa esperando uma coisa? Quantos já foram numa festa e receberam um presente? Uma lembrancinha? Quantos já foram numa festa e receberam um presente legal? Falam, mano, isso aqui é top. Está lá em casa até hoje. Não é a foto da criança para você botar na geladeira. Não é aqueles negócios que a gente fala, obrigado. Mas é uma caneca legal, você recebe um presentão bacana. Sabe quem criou isso? Deus. Em todas as festas, Deus dá presente. Na Páscoa, Deus nos deu o Salvador do universo. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em Pentecostes, Deus envia o Espírito Santo para uma coisa, e você precisa entender isso aqui. Lembra do nosso primeiro texto da palavra de hoje? Porque talvez você esteja meio em dúvida. Falar, será que o cara errou o primeiro texto? Não. Ele foi intencional para a gente chegar no final. Lá em 1 Coríntios 2,14 diz, o homem natural, diga homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E não pode se entender porque elas se discernem espiritualmente. Diga discernimento. O que é homem natural? No grego é antropos psíquicos. Antropos psíquicos quer dizer aquele que vive guiado pela natureza da alma, dos sentimentos, das ideias, dos registros da alma. Eu sinto, eu penso, eu acho, eu quero. E aí o apóstolo Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé. O que é fé? Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a vontade de Deus. O homem natural não aceita as coisas de Deus porque não consegue dar valor para as coisas de Deus, nem entender. Por isso parece tolice. Quem já fez imersão? Você vai entender o que eu vou dizer. O homem natural não entrou. Porque ele não entrou, ele não viu. Quando você lembra da porta do reino, você precisa entrar para ver. Se você não fez imersão, faça. Daí você vai entrar e vai ver. Porque só quem entrou viu, só quem viu sabe o que está falando. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Você prestou atenção? As coisas do Espírito têm que ser discernidas pelo Espírito. Ou seja, o meu Espírito não é minha cabeça, não é meu coração, não é minha alma, mas é o meu Espírito com a ajuda de quem? Acho que eu não te ouvi. Com a ajuda de quem? Pessoal daqui? Com a ajuda de quem? Com a ajuda de quem? Espírito Santo. O homem natural é aquele guiado pela natureza da alma, sentimentos, ideias, registros da alma. Qual que é a palavra ali? Discernir. Ele não consegue discernir. Discernir é anacrino no grego, que quer dizer examinar, julgar, analisar. Ele não consegue analisar porque ele não entende as coisas do Espírito. Ele não consegue perceber aquilo.
Outro dia eu estava pregando em inglês e a Vitória traduzindo para português lá em São Paulo. E no meio do negócio me deu um Buzz Lightyear e eu comecei a falar espanhol. E ela travou. Eu achava que ela entendia espanhol. Que para mim espanhol é mais fácil. Eu aprendi com 5 anos de idade. Eu morei no Uruguai com a minha mãe. Foi muito simples. Com 5, 6 anos de idade eu aprendi espanhol. Lepoti, lepotá. Ah não, isso é Minion. Mas para ela era Minion. Tipo, o que você está falando? E eu falando em espanhol. Eu voltei para o inglês. Porque ela não estava entendendo nada. Quando você não entende, você não consegue analisar, julgar. Você não consegue examinar. O verso 15 diz, porém, o homem espiritual. Diga, homem espiritual. Aí a tradução usa outro texto ou outra palavra. Ele diz aqui que julga todas as coisas. Mas é interessante que ele mesmo não é julgado por ninguém. Não quer dizer que não te julguem. Vão te condenar, vão te arregaçar. Mas quer dizer, ninguém entende você. Olhe para o seu vizinho e diga, uau, agora eu estou entendendo. Porque um monte de gente não me entende. Porque você está falando língua espiritual para uma pessoa que não é espiritual. Homem espiritual, antropos pneumáticos, que quer dizer aquele que vive guiado pelo Espírito Santo. Aquele que vive guiado pelo Espírito Santo. O banco de dados dele não é o que ele acha que é bom, o que ele acha que é ruim. Mas é o que o Espírito Santo fala. Eu ouvi outro dia, ele aqui, que Jesus falou uma parada assim, eu não faço nada sem ver meu Pai. E eu não falo nada sem ouvir meu Pai. Agora, o Pai estava no céu, Jesus na terra. Quem que ajudava Jesus a ouvir o Pai? Ah, no dia do batismo, desceu em forma corpórea de pomba o Espírito Santo. O mesmo que habita dentro de você e de mim. O mesmo que te convenceu e me convence do pecado. Por isso eu me arrependo. Porque o pecado não é que eu estou fazendo mal para mim, para os outros só. Mas eu entristeço a Deus e pior, eu me separo de Deus. E trago consequências para todo mundo. Então o Espírito Santo é que me convence. Quando o autor aqui muda e diz o homem espiritual julga todas as coisas, porém não é julgado por ninguém, a palavra julgar é a mesma palavra anacrino. O homem espiritual analisa, examina, discerne todas as coisas pelo prisma espiritual. Com a mente espiritual. Ou seja, o homem dominado, cheio, guiado pelo Espírito Santo, tem um outro crivo, diga poder, diga padrão, para analisar as coisas. O homem natural, ele analisa pelos 100 livros que ele leu, do Mente Milionária, dos Colarinhos do Judas. O homem espiritual, ele analisa pelo prisma dos códigos eternos que estão no trono de Deus. Porque o próprio Espírito de Deus fala com esse homem, fala com essa mulher. Por isso a maioria das pessoas naturais não consegue entender, julgar a pessoa espiritual. Um exemplo disso é que no dia de Pentecostes, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, o fogo desceu, eles estavam orando em línguas, e os naturais dizendo, sextou, hein? É dia de cerveja, tomaram manguaça, cachaça, estão bêbados, porque não se discerne as coisas espirituais com uma mente natural. Então surge a pergunta, por que isso? Nós vamos continuar o texto para entender melhor. Lá no verso 16 diz, pois quem conheceu a mente do Senhor que nos possa instruir, ou que o possa instruir, diga mente. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Mente é nous, faculdades mentais, entendimento de percepção e habilidade de sentir. Faz assim. Mente. Alma. Ter a mente de Cristo é o mesmo que ter a faculdade de perceber tanto a alma como o espírito. Se você não tem a mente de Cristo, você não percebe o espírito. Você só percebe sentimento e razão. Se você tem a mente de Cristo, você tem poder para ponderar, julgar sobriamente, claramente e imparcialmente. Se você não tem a mente de Cristo, você vai sempre tender para o bem e para o mal, para o bem e para o mal.
Se você tem a mente de Cristo, você vai julgar pensamentos, propósitos e desejos pelo prisma da palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12. Mas a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. O Espírito Santo não vai trazer outra informação para você a não ser a palavra de Deus. O Espírito Santo não vai falar para você estrogonofe. Talvez você esteja com desejo de comer estrogonofe. Amém? É lícito. Se você não tiver intolerância à lactose, se não tiver nenhum problema, coma o estrogonofe. Mas não me diga que é o Espírito Santo que está dizendo isso para você. Mas o Espírito Santo vai te trazer à memória a palavra. Pela palavra todas as coisas foram constituídas. A mente de Cristo, ela vai acima da capacidade de reconhecer o bem e o mal, mas tem a capacidade de reconhecer a bondade e odiar o mal. Ai, Maurício, eu tenho que odiar o mal sim, porque é do maligno. O Senhor odeia o mal, abomina o mal. Nus vem de uma raiz chamada gnosco, que quer dizer, que aponta para intimidade, no sentido de conhecer intimamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode ter intimidade com alguém, de verdade, conhecer alguém, passando só 2 horas por semana com essa pessoa? Eu pedi a Lúcia em casamento, 4 meses, 12 dias e 8 horas depois nós casamos. E nós não nos conhecíamos. Nós nos vimos cerca de 30 dias. Nesses 30 dias eram algumas horas apenas. Boa parte das horas no culto, culto de jovens, culto de Shabat, culto de domingo. Boa parte delas jogando boliche com mais todos os jovens da igreja, éramos 6. Uma igreja bem grande. Éramos 6 jovens. E eu sempre convidava todos os jovens para ir junto. Porque eu conheço a marvada carne. Eu não queria ficar sozinho com essa mulher. Então eu não a conhecia. Porque a palavra conhecer no hebraico é ter intimidade. É interessante que ter a mente de Cristo é o mesmo que ter intimidade com Cristo. Será que você pode dizer isso bem alto? Nós temos a mente de Cristo? Não, vamos declarar mais alto. 3 vezes. 1, 2, 3. Então você está dizendo que o apóstolo tem a mente de Cristo. O profeta Jean tem a mente de Cristo. Então não me venha com um papo que Deus falou com você se Deus não falou comigo. Talvez a melhor imagem seja isso aqui para mim, de nós temos a mente de Cristo. Existem pedaços que estão em mim, mas existem pedaços que estão na Ana, existem pedaços que estão no Pablo, existem pedaços que estão no Wellington, existem pedaços que estão no Bruno, na Tamires, existem pedaços que estão no Cido, existem pedaços que estão no Fábio, existem pedaços que estão no César, existem pedaços que estão... Fala no seu nome. Por isso, toda profecia tem que ser julgada pelo corpo. Quando Jesus estava dizendo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ele não estava dizendo, vocês vão passar pela parede. Pode ser que isso aconteça com alguém, aleluia, Deus dá poder. Mas não era para isso, era para nós respeitarmos o Cristo que está no outro e aprendemos a julgar as coisas em benefício de... Semana passada eu falei isso, Deus chama Abraão e fala para Abraão, Abraão, eu vou te abençoar, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Não tem uma palavra que Deus dá para um homem que seja para o malefício de todos. Eu e você precisamos entender o que significa que tudo que está na palavra não se entende com a mente natural ou com os meus sentimentos. Eu senti, eu pensei, põe na cruz isso, meu irmão, e recebe o que o Espírito Santo falou para você. A única maneira de vivermos a vida abundante de Cristo, aquilo que ele prometeu em João 10. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É vida pelo Espírito. Tudo que eu falar agora, você vai responder só pelo Espírito. Como que eu vivo a vida abundante que Cristo prometeu? Como que eu ando de glória em glória? Como que eu sou transformado? Como que eu faço a vontade de Deus?
Como que eu posso edificar a igreja? Como que eu posso abençoar a minha família? Como que eu posso manter a minha família em ordem? Era isso que Jesus queria. Não era, Shazam, poder. Não, querido. Eu me importo com você. Eu me importo com você. Eu me importo com a dor de todos. Não é fácil. Só no Espírito pode se entender com a ajuda do Espírito Santo. Digo, o meu Espírito precisa do Espírito Santo. O que esperar de Pentecostes? Era a última pergunta, enquanto o louvor sobe de volta. Receber de volta o poder do Espírito para viver a vida que Cristo prometeu. Quantos aqui já tomaram decisões loucas no passado, mas que trouxeram benefício para muita gente? Quanto mais você cresce, mais você precisa aprender a sujeitar. Porque quando você era sozinho, era você. Mas quando você influencia 5, 10, 15, 20 pessoas, a sua decisão afeta todas essas pessoas. Jesus estava deixando isso claro. O que eu tenho que esperar da festa de Pentecostes? Eu tenho que esperar isso. Voltar a viver uma vida cheia do Espírito. Deixa eu tentar ajudar você um pouquinho. Primeira coisa que eu tenho que entender é a importância de que esse dia foi marcado por Deus. Não é um culto que a gente marcou, porque a gente tem essa mania evangélica de cantar o hino, irmã Glória. Nesse dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Porque ele prometeu, se tiver 2 ou 3 reunidos, ele vem. Eu marquei um encontro com... E Deus vem. É bacana, nós inventamos culto da pipoca, Deus vem. Culto dos casais, Deus vem. Culto do cuspe, Deus vem. Aí Deus vem. Aí Deus marca 3 dias. Ele marca Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Aí nós inventamos de mudar o dia. Ai do Bruno, se mudar o aniversário da Fabrícia. Jaz, um irmão. A cara da Fabrícia. Sobrancelha dela já disse tudo. Ai do Cocá, se mudar. Né? Não vou nem falar, Débora. Melhor ficar quieto, pode dar rolo em casa. Ai do Tiago, se mudar o aniversário da Bárbara. Não, vamos mudar para outro dia. Mas é Deus. Foi Deus que marcou. A gente faz do jeito que a gente quer. Não é verdade? É Deus. Vamos mudar para domingo o culto? Não, querido. Deus marcou dia 50 dias depois da Páscoa. E a Páscoa Deus marcou no 14º dia. Uma das coisas que essa casa faz, e é condenada, julgada por pessoas que não entenderam a revelação, só que essas mesmas pessoas agora estão aprendendo. Depois de 30 anos, vieram copiar, glória a Deus. Porque essa foi a palavra que Deus deu para o nosso mestre. Nós ensinaríamos o povo a amar as coisas de Deus. Não é as coisas do judeu, não. As coisas de Deus. As festas de Deus. Deus marcou uma festa. E que dia que ele marcou? Vai ser terça-feira agora. Não fui eu que marquei, não foi Vanson, não foi Wagner, não foi Lúcia. Foi Deus. Então a primeira coisa que eu tenho que dar importância. Cara, se Deus vem na festa da pipoca que eu marco e não tem nem pipoca na Bíblia, imagina na festa que Deus marcou. Agora deixa eu fazer uma pergunta muito importante para você. Você já entendeu o que vai acontecer aqui na terça de manhã? Para pensar. Principalmente você que é da família MCI ou está pensando em fazer parte dessa família. Na terça de manhã, nós já temos, pastor, 130 inscritos. Já temos, o pastor me confirmou aqui, pode ter mais. A expectativa é de 150 a 160 pastores aqui. Geralmente, o pastor traz um coadjuvante, né? Um acompanhante, um que vem comer. Mas nós vamos ter 50, 60, 80 denominações. 100 denominações. Espera aí. Em Israel, no dia de Pentecostes, de manhã, estavam reunidos povos de línguas, tribos diferentes. Mas todos eram do reino.
Eu tenho uma grande expectativa nessa terça-feira de manhã aqui. Não é pelo que o juiz vai falar, não vai ter nem culto de pregação. Mari Rocha vai vir cantar 2 músicas, Dudu vai tocar, acabou. Aí o juiz vai falar, vamos orar. Mas não é isso. É o que isso simboliza no mundo espiritual. Quando 130, 160 pastores de 100 denominações diferentes estão unidos pela nossa cidade. Para aprender a votar, não. Para aprender a não fazer besteira. E se posicionar. Você acha que é coincidência Deus marcar aqui no MCI, no dia de Pentecostes, esse negócio? Por isso que eu peço sua ajuda no final. A gente precisa carregar banco. Você vai ter a chance. Você não participou de Atos 2, mas você vai participar de Atos 29. Porque algo vai acontecer na nossa cidade. Os machos, por favor, ajuda a carregar banco. Nós vamos arrumar isso aqui. Como se fosse peça. Quem já veio na Páscoa? Ou seja, vamos ter que pôr mesa, cadeira, e nós temos que fazer isso hoje. Porque nós vamos preparar para a festa do Senhor, que vai começar de manhã e termina de noite. E nós vamos deixar aqui para de noite, apóstola, podemos deixar aqui para de noite as mesas, cadeira. Pode deixar? Para terça-feira à noite em Pentecostes. Podemos? Pastor Wagner, administrativo, conselho administrativo aí. Quem? Pode? Não tirar as mesas na terça. Deixa. Para a mesma atmosfera está aqui. Tira depois. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem se lembra? Quem aí já foi batizado no Espírito Santo? Já orou em línguas uma vez? Quem se lembra desse dia? Sabe por que eu amo estar com gente nova convertida? Não é só porque é a primeira unção que eu recebi é de evangelista. Como evangelista, eu amo ver uma pessoa ser salva. Eu amo ver uma pessoa com sede e fome da palavra. A gente tem uma águiazinha nova em casa. A namorada do Benjamin aceitou Jesus de verdade num restaurante com o profeta Kevin. No meio do restaurante, ela confessou Jesus e começou a chorar e rir no meio do restaurante. Há 15 dias atrás, domingo, 2 semanas atrás, eu estava pregando em São Paulo, Benjamin e a Maju foram buscar o profeta Kevin no aeroporto de manhã. E no caminho o profeta Kevin fez uma pergunta, que se você conhece o profeta Kevin, você sabe, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Quem já ouviu o profeta Kevin falar isso? Ora em línguas. A Maju falou, não ora em línguas. Ele falou, quer receber agora? Eu quero. E na pureza de uma criança, ela foi cheia do Espírito Santo no carro. Benjamin dirigindo, o Kevin do lado dela atrás. Ria, chorava, gritava. Aí o Kevin falava, para. Deixava a menina respirar. 10 minutos depois, volta. Mais! Ah! Passada uma semana, nós viemos fazer um treinamento de personalidades, gravar um curso do profeta Kevin que nós vamos lançar agora em agosto. Maria Dash estava conosco. Shirley estava conosco. Naira estava conosco. Vitinho, o Gu e o Benjamin. E a Maju passou para ver o namorado, tá? E o Kevin chamou ela para frente e falou, conta pra gente como é que foi. Ela, eu estava no carro, não sei o quê, daí fui cheia do Espírito. Ele falou, fecha os olhos e ora em línguas de novo. Ela começou a orar em línguas. Ele falou, o coração dela fez assim, brrr. Não foi isso, Maria Dash? Eu me lembro o dia que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu estava na beira da cama da minha avó, orando para ela ser curada. Eu ajoelhei e comecei a orar, pedindo, Deus, não leva ela. Dá mais um tempo. E eu vi um rio caudaloso, muito cristalino. E algo me dizia, mergulha nesse rio, mas eu só sentia. Aí a irmã que estava no quarto, que foi a mesma irmã que orou por mim dentro do ônibus, uma mãe espiritual para mim, que hoje mora em Israel, pôs a mão na minha cabeça e falou, Ricanta labasteia, mergulha! Eu falei, oxe, a véia está vendo o que eu estou vendo. Mas não deu tempo nem de eu pensar. Foi a véia, comecei a gritar. E minha mãe olhando com aquela cara de batista, porque minha mãe nasceu na igreja batista. O irmão dela abraçou e falou, mana, para de pensar aqui e deixa o Espírito fluir aqui. Minha mãe,
Beleza, de repente, chegou o seu tio. Meu tio não era crente. Para não escandalizar o meu tio, porque a palavra de Deus diz que o natural não entende as coisas do Espírito, nós ficamos quietinhos, fomos almoçar fingindo que não tinha acontecido nada. Diga sabedoria. Porque não adiantava eu sair da sala, meu tio ia falar, fumaram, voltou a cheirar, tá louco? Não, agimos normalmente, fingimos ser normal. Eu saio, eu tinha um compromisso, 1h30 da tarde, chego no meu escritório, a Beth, uma moça que era catecista católica, era minha secretária, eu falei para ela, Beth, fale para os clientes primeiros que eu vou atrasar 15 minutos. Ela falou, o que você vai fazer? Vou ao banheiro, não te interessa. E fui ao banheiro. Dobrei meus joelhos naquele banheirinho. Ali na rua Monteiro César, em Pindamonhangaba. Eu falei, Espírito Santo, o Senhor está aqui ainda. Espírito Santo, o Senhor está aqui, meu amigo. Porque eu ouvi dizer que o Senhor é meu melhor amigo. Eu atrasei uns 40 minutos o primeiro cliente. Tive que trocar de camisa. Então foi o fogo de Deus naquele banheiro. E o Espírito Santo nunca me deixou. Porém, eu o deixei muitas vezes. Eu deixei de ouvi-lo. Eu deixei de ser sensível à voz dele. Tomei decisões guiado pelo conhecimento do bem e do mal. Guiado pelas circunstâncias. E todas as vezes que eu fiz isso, eu me dei mal. Eu fiz minha esposa sofrer, eu fiz essa igreja sofrer. Eu fiz os pastores dessa igreja sofrerem. Eu não quero mais isso. Por isso, todos os anos, Deus manda celebrar Pentecostes de novo. Não é que vai vir um outro Espírito Santo em você, mas é para renovar você naquilo que Deus te deu e você começou a se afastar. E você parou de andar na força do Espírito e começou a andar na força do braço. Você parou de andar no poder do Espírito. Porque Pentecostes é para eu celebrar em espírito e em verdade. Será que agora fica mais fácil de você entender essa visão? Andar, avançar no poder do rei, é avançar no espírito do rei. Porque Pentecostes não é só para eu falar em outras línguas estranhas, mas Pentecostes é para queimar tudo aquilo que não é de Deus em mim. Pentecostes, o Espírito Santo vem com fogo para destruir toda raiz de amargura, toda raiz de rejeição, toda raiz de iniquidade e pecado na minha vida. Pentecostes vem para purificar a noiva e preparar a noiva para o noivo. Pentecostes vem para estarmos adornados, ungidos. Antes dessa celebração, nós temos sempre uma reunião. E na nossa reunião, todos falam. Criança, todos que vão participar do culto, se tem uma direção de Deus. Nós não fazemos o culto com a cabeça do pregador, nós fazemos o culto com a mente de Cristo. Então nós reunimos, e um fala um salmo, outro fala uma visão. E o profeta Jean teve uma visão do Salmo 23. E eu falei, Jean, onde está a chave do Salmo 23? Está no verso 5. Quando diz que o Senhor unge a minha cabeça com óleo. E então o meu cálice, ele transborda. Quando ele unge a minha cabeça com óleo, eu paro de pensar que cocaína é legal. Porque a minha loucura é muito maior com Jesus e com o Espírito Santo. Ele me dá muito mais adrenalina, me dá muito mais poder. Quando ele unge a minha cabeça com óleo, ele faz eu entender que eu tenho muito mais paz com Jesus do que com a maconha, do que com o álcool, do que com o uísque. Quando ele unge a minha cabeça com óleo, ele me mostra que pornografia é nojento, mas eu preciso me guardar para minha esposa. E no meu leito ter um culto, eu e ela, o Senhor, onde o Senhor tem prazer em nós e nos dá prazer. Onde é uma cama, um leito sem mácula.
O Espírito Santo vem e começa a me revestir de poder para andar de um jeito diferente que o mundo não entende. Por que ele perdoou de novo? Por que ele continua naquele lugar? Por que ele faz isso? Porque o Espírito Santo mandou. Porque o Espírito Santo mandou. As coisas do Espírito são loucura para o homem natural. O arrebatamento não vai ser um dia de livramento que a igreja ofuscada, se defendendo da besta, vai subir e dizer, Não, o arrebatamento vai ser um dia glorioso, onde uma noiva gloriosa, onde uma noiva poderosa, uma noiva cheia do Espírito, com olhos de fogo como noivo, com sapatos de fogo, cheia do Espírito, sobe para o mundo ver que vale a pena ser cheio do Espírito. Não é uma manifestação do que o poder pode fazer, mas é uma manifestação do que o poder fez. Páscoa já se cumpriu, Jesus morreu. Pentecostes já se cumpriu. Mas nós todos os anos precisamos fazer um reset e lembrar, o Espírito Santo está com saudade de nós. O Espírito Santo, diferente do Maurício que grita, do Bruno que grita, o Espírito Santo é suave, ele é doce. Para eu ouvir a voz do Espírito, eu preciso fazer calar as outras vozes. A voz do medo. Aí eu entendo o que o salmista diz. Então eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada para com a sua mãe. Você já viu uma criança que acabou de mamar? Aquela cara de shalom, de completo. Assim é minha alma para contigo. Ou seja, quando eu faço calar as outras vozes e deixo o Espírito Santo batizar meu entendimento, meu sentimento, meu pensamento. Quando o Espírito Santo vem e me toma, não é mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora não é por outra coisa a não ser pela fé daquele que a si mesmo por mim se entregou, me amou, morreu, ressuscitou e enviou esse Espírito. Nos próximos 5 minutos, eu quero convidar você para um tempo de arrependimento. Às vezes você parou de ouvir o Espírito Santo. Começou a ouvir a voz do bem e do mal. Está certo, está errado, está certo, está errado. E de intercessor passou a ser juiz. Passou a ser acusador dos irmãos. Pede para o amigo Espírito Santo falar com você hoje. Pede para o amigo Espírito Santo te dar o poder do rei. O rei Davi, quando andou no Espírito, fez tudo certo. Mas toda ideia que ele teve fora do Espírito deu tudo errado. Fecha os teus olhos e pede, Espírito Santo. Espírito Santo.